6, versículo 12, vem dizendo assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você sabe onde existe a maior aglomeração de demônios? É no templo, ou na tua casa. A tua casa é um pedacinho do céu, é um cantinho celestial, porque você habita ali. Aqui no templo é um lugar celestial, e a maior aglomeração, né, de demônios está na hora do culto, nas igrejas. Esses dias atrás, esse tempo atrás, aí eu ainda falei aqui na igreja, eu falei: olha, muitas vezes o diabo é mais fiel a Deus do que nós, porque ele não perde um culto. Os demônios não perdem um culto. Todos os cultos eles estão ali para atrapalhar, mas eles vêm. Enquanto que muitos crentes não dão a mínima para esse momento, né? Não se preocupam em adorar a Deus. Às vezes pouco se fala sobre o diabo nas igrejas, poucas referências se faz a esse ser tão mau, tão cruel, né? E eu vejo que quando deixamos de falar do diabo e deixamos de falar aquilo que ele é, nós estamos dando crédito para ele. E acima de tudo, irmãos, ele é um derrotado. Você não precisa ter medo do diabo como muitos têm por aí, né? Você não precisa temer. E o diabo, ele é tão astuto. A Bíblia diz que ele é enganador, ele é o pai da mentira, e ele é tão astuto nos enganos dele, que ele se pinta como um bicho, como um ser chifrudo, com um tridente na mão, né? um rabo pontudo, de capa vermelha, cara preta. Ele se pinta assim. Sabe por que ele faz isso? Ele faz isso daí para o ser humano ficar esperando o diabo como se fosse um ser desse jeito. Mas a Bíblia diz assim, nós vamos ver isso daqui hoje, que ele tem o poder de até se transformar em um anjo de luz. A Bíblia diz que Lúcifer era o ser mais lindo que existia no céu. E aí, para ele tentar enganar as pessoas, ele se pinta dessa forma. E a Bíblia nos ensina, amados, em várias partes, que o maior lugar que Satanás aglomera os seus demônios ali é nos lugares celestiais. Vamos fazer um passeio aqui na Bíblia, e vamos olhar algumas histórias bem conhecidas. Lembra de Jó? Jó capítulo de número 1, versículo de número 6 até o versículo 9. Ali a palavra de Deus fala assim que quando os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, quem estava presente ali? Satanás. Ele estava presente, e ele foi lá para fazer o quê? Para jogar uma acusação sobre Jó. Ele chegou diante ali daquele povo reunido ali na presença de Deus, e aí o Senhor olhou e viu Satanás e já perguntou para ele: de onde vem Satanás? E aí ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus tinha o maior prazer ali em Jó, um homem íntegro. O próprio Deus fala isso dele, homem justo, íntegro. Ele fala assim para o diabo: viste meu servo Jó? Homem íntegro, justo. Aí o diabo acusa Jó, fala: mas também ele te serve aí de balde, o Senhor dá tudo que ele quer. Tira tudo que ele tem para o Senhor ver se ele não vai
te blasfemar, se ele não vai falar alguma blasfêmia contra o Senhor. E Deus, irmãos, tinha tanta confiança em Jó, que ele permitiu Satanás fazer isso, tirar tudo que Jó tinha. Isso nos mostra que o diabo só pode fazer algo na nossa vida se Deus permitir. Não é assim como muitos falam que o diabo chega arrebentando. Não, ele só pode agir na nossa vida se Deus permitir. E muitas vezes Deus permite vir problema, Deus permite a gente ser assediado por Satanás, assediado aí por tantas coisas, para mostrar para o inferno que somos fiéis a Deus. Uma outra ocasião também, lá em Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 8, vem falando ali de uma história sobre um sacerdote, o sumo sacerdote Josué. A Bíblia fala assim que ele se apresentou diante de Deus. Olha onde o sumo sacerdote foi, diante de Deus. E quem foi junto ali também? O próprio diabo. E o diabo foi lá para fazer o que, irmãos? Para acusar o sumo sacerdote. Olha, as vestes dele aí estão sujas, ou seja, ele está em pecado, ele está no erro. E aí o que Deus fez? Mandou um anjo. Se você olhar aí na palavra de Deus, vem falando que o anjo do Senhor. Irmãos, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Isso mostra para nós que Satanás, quando ele vem na reunião do povo de Deus, ele vem para nos acusar diante do Senhor. Ele vem para jogar os nossos erros na nossa cara. Mas quando o diabo faz isso daí, para aquele que é fiel, para aquele que permanece na presença de Deus, quando o diabo faz isso daí, Deus manda apagar todo o pecado. Olha, amados, que coisa mais linda de ouvir, né? E quando você está na presença de Deus, persevera nos estatutos de Deus, nos mandamentos de Deus, Deus te coloca como juiz. E Satanás, ele pode vir te acusando, ele pode vir aí levantando contra você, calúnia, o que for, mas Deus te justifica. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele fala assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Então, amados, seja firme na presença de Deus, seja fiel ao Senhor. Saiba que quando você vem para a casa de Deus, você vem para uma batalha, você vem para uma guerra. Por isso que é muito difícil, né, as pessoas serem frequentes nos cultos, porque muitas vezes estão feridas, estão desanimadas, né? E Satanás começa a prevalecer. Mas quando você é firme, o diabo ele é derrotado. Interessante que o diabo ele sempre vai se opor sobre o cristão. É uma certa ocasião, sabe o que o diabo fez com Pedro? O diabo pediu para cirandar com Pedro. O próprio Senhor Jesus fala isso daí. O diabo pediu para armar uma cilada contra Pedro. Vai lá em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 31. Diz assim, e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha, Pedro não era convertido ainda, né? Seguia Jesus, mas não era convertido. O próprio Jesus falou: quando você se converter, rapaz, firma aí os passos dos teus irmãos, confirma aí os teus irmãos. Porque, agora, a questão aqui é o seguinte: para quem Satanás pediu para cirandar com Pedro? Os demônios? Claro que não. Foi para o próprio Senhor Jesus.
Não que eles tinham amizade, né? Tira isso da tua mente, não deixa o diabo buzinar isso na tua mente, não, viu? Não que eles tinham amizade, mas Satanás sempre vai à presença de Deus para tentar nos acusar. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10, diz assim, ó: e ouvindo uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Se ele vai até Deus para nos acusar, ele vai fazer isso diante de qualquer pessoa. Mas só que saiba de uma coisa: se você é fiel a Deus, o Senhor muda a tua história. O Senhor coloca debaixo dos teus pés toda acusação de Satanás. Assim como Jesus protegeu Pedro para que o diabo não se andasse com ele, ele faz com cada um de nós, ele faz com você. Lá fora, o diabo vai fazer você achar que o pecado é normal, todo mundo faz, não tem problema nenhum, não te influencia em nada errado, é comum, é normal, é bom, não vai ter problema nenhum. Lá ele faz isso. Lembra do que nós falamos aqui quarta-feira? As estratégias do diabo na mente? Só que quando você chega aqui na igreja para cultuar a Deus, ele já começa a buzinar na tua mente, hein? Olha o que você fez. Olha, você vai adorar a Deus desse jeito aí? Essa é uma das estratégias que Satanás usa, irmãos. Aquilo que muitas vezes a gente fala, né? O diabo ajuda você a pecar, mas não ajuda você a esconder o pecado. Muitas pessoas chegam ao ponto de não querer vir mais na igreja porque não conseguem encarar a sua própria realidade. O diabo vai buzinando isso na mente da pessoa até que ela sente vergonha dela mesma. E ao invés dela se arrepender, pedir perdão a Deus e consertar, mudar a situação, não, ela prefere ceder àquela tentação, ela prefere ceder àquele sentimento ali, e aí o diabo prevalece sobre a vida da pessoa. Muitos não têm coragem de ser frequente nos cultos porque a própria consciência dela o acusa. E isso daí nada mais é do que uma estratégia do diabo. Pessoas que vai de congregação em congregação, até aquelas pessoas que não param em igreja nenhuma, né? Vai pinga aqui, pinga ali, pinga lá, corre atrás de bênção, corre atrás do homem. Irmãos, pessoas assim, é uma das estratégias que Satanás usa também para fazer com que a pessoa não se firme na presença de Deus. A Bíblia fala assim lá no Salmo 92 que nós temos que estar plantados na casa do Senhor. E por que plantados na casa de Deus? Você já viu uma planta sem raiz? E o crente, ele tem que ter raiz também na palavra de Deus, ele tem que estar plantado na casa do Senhor, porque quando o crente é plantado na casa de Deus, ele floresce até mesmo na sua velhice, ele dá fruto. E o diabo não quer que você dê fruto. Quando você é firme na casa de Deus, você ganha almas para Cristo, você tem testemunho para compartilhar. Mas quando a pessoa não é firme, ela não tem raiz, aí qualquer vento de doutrina leva a pessoa. E hoje o que mais nós vemos nas igrejas são doutrinas de Satanás. Sabe aquele momento que você está na igreja assim, o pastor está pregando e de repente parece que a voz do pregador assim está longe, né? E aí na tua mente começa a rodar aquele filme.
daquilo que você fez hoje, daquilo que você tem que fazer amanhã, e você só ouve aquela voz assim, ó, passando por cima da tua cabeça. Você não consegue aderir nada, você sai da igreja sem saber o que o pastor pregou. Isso foi Satanás que roubou do teu coração a palavra de Deus. Jesus, lá em Marcos capítulo de número 4, ele fala sobre isso daí. Ele vem falando sobre a parábola ali do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear e jogou ali as suas sementes, né? Semeou as suas sementes, e umas das sementes caiu à beira do caminho. Veio um passarinho ali e comeu aquela semente. Quando Jesus fala do passarinho, sabe a quem ele está se referindo ali? Ao próprio diabo. Abra tua Bíblia lá em Marcos capítulo 4, versículo de número 3 e 4. Aqui ele está se referindo ao próprio diabo. Olha aí no versículo de número 15, onde ele vem explicando a parábola. Ele diz assim: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então a intenção do diabo é justamente essa, irmãos. Então são pequenas estratégias que o diabo usa para tirar a palavra do teu coração. Ele coloca sono. O pastor começou a pregar, já bate aquele sono. Aí a pessoa não aguenta, irmãos, ela não aguenta. Isso não é dela mesma. Não é da própria pessoa, é uma guerra que aquela pessoa trava. E ela dorme mesmo. Termina o culto, termina a pregação, pronto, o sono foi embora. A pessoa está elétrica novamente, se deixar ela até atravessa a noite, né? Quando vê isso acontecendo, a gente não pode acusar a pessoa. Só dorme na igreja. Não faça isso não. Ela enfrenta uma guerra. O diabo não quer que ela ouve a palavra. Então o que você tem que fazer? Interceder por ela. O diabo, ele impede as pessoas de entender aquilo que Deus está falando. Mateus capítulo de número 13, olha só, versículo de número 13. Jesus fala assim, ó: por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Olha, o propósito de Deus é abençoar, é curar, libertar. Mas o problema é que as pessoas não ouvem aquilo que é pregado, não ouvem a palavra. E por que não ouvem? Porque existe uma guerra. Meus amados irmãos, Deus está aqui nessa noite falando ao teu coração o seguinte: quando você vir para o culto, você está vindo para uma guerra. Então se prepare desde casa. Ore, dobre o teu joelho antes do culto e vem: Senhor, eu quero ser abençoado. Senhor, eu quero ser curado hoje. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Senhor, eu preciso de uma bênção hoje. Ora lá na tua casa, irmão, já vença o diabo lá na tua casa. E a hora que você chegar aqui, Deus vai entregar na tua mão a bênção que você precisa. O problema é que as pessoas deixam para vir guerrear contra o inferno na hora de receber a bênção. Na hora de você guerrear, você tem que segurar a espada na mão. Na hora de receber a bênção, você tem que estar com a mão aberta. E aí é uma escolha difícil, né?
Uma escolha complicada que a pessoa faz. Ou abre a mão e perde a espada para receber a bênção e leva a espadada do inimigo, ou então vai lutar contra o inimigo e se defender e acaba voltando para casa sem a bênção. Ele quer a adoração para ele. Ele não quer que você adore a Deus. Sempre, desde o princípio, o diabo quis a adoração para ele. Assim, ele se opõe contra tudo o que é objeto de culto. Ele vai se opor contra você. O diabo vai lá na tua casa. É por isso que eu estou falando, a guerra começa lá na tua casa. A estratégia do diabo já começa lá, porque ele não quer que você esteja aqui cultuando a Deus. Ah, pastor, mas eu posso adorar a Deus lá em casa, eu posso colocar um louvor lá em casa e ouvir louvor, eu posso fazer minha oração, eu posso ler a Bíblia lá em casa. Irmãos, não existe religião do eu sozinho. O diabo vai sempre atacar aquela pessoa, aquele crente que está desgarrado do corpo. Então, o que o diabo quer é justamente isso, que você pense assim: eu posso ficar na minha casa orando, lendo a Bíblia, cantando louvor, e ninguém tem nada a ver com isso. É o que o diabo quer. Não tem nada de Deus nisso, porque Deus quer que você esteja reunido na congregação. Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixeis de congregar como é costume de muitos, ainda mais quando vede que o dia se aproxima. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O diabo quer adoração para ele. O que nós não podemos é nos misturar com as trevas. O diabo quer que você se misture com as trevas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14. A palavra de Deus fala assim: não vos ponheis a um jugo desigual, como aos infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então você não pode de maneira alguma se misturar, ser como o incrédulo fazer como o incrédulo faz. Não faça isso não. Isso é uma estratégia do diabo. Tem muita gente, cristão até, que fala assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. Só que o nome do Senhor às vezes acaba sendo envergonhado. E para esses daí, o próprio Senhor Jesus diz que a condenação para esses é que a luz veio a este mundo, e o povo amou mais as trevas que a luz.